tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí. E hoje nós vamos continuar a falar sobre quem é Deus. Essa série que nós estamos fazendo este mês, onde vocês já aprenderam o que é Deus, né? Que não existe nada e nenhuma palavra que possa definir ou limitar Deus, né? E a segunda aula foi o Deus que tudo pode, que é o Deus que sabe todas as coisas e que está em todos os lugares. E hoje nós vamos aprender sobre o Deus que é vivo. Deus é vivo, ele sempre está em movimento. E o mesmo Deus que fez maravilhas lá no passado, nas histórias que nós lemos na Bíblia, é o mesmo Deus que faz maravilhas hoje, né? E nós aprendemos que nós adoramos um único Deus, um Deus vivo, que não é uma estátua, que ele está sempre em movimento, ele quer se relacionar conosco, né? Ele quer ter intimidade conosco, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, eu vou colocar aqui para vocês um mapinha para a gente ir acompanhando os assuntos, tá bom? Nosso Deus é um Deus vivo. Não adoramos a um Deus que não se move e nem se comunica. Não adoramos uma estátua. Deus libertou o povo do Egito e nos libertou da escravidão do pecado através de Jesus. Deus protegeu seu povo com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo no deserto e continua nos protegendo hoje. Deus criou todas as coisas, inclusive eu e você. Deus fez chover pão, que é o maná, do céu no deserto e continua provendo o alimento sobre a mesa dos seus filhos. Podemos orar e conversar com o nosso Deus em todo o tempo, pois Ele está vivo. Viu só como Deus é incrível? Nós aprendemos na Bíblia, né? Nós aprendemos sobre Deus criador, Deus libertador, Deus protetor e o Deus provedor, que foram esses fatos que eu citei. A libertação da escravidão no Egito, né? Sobre a criação, sobre a proteção de Deus, né? Quando o povo estava no deserto, sobre a provisão, onde ele também pôde dar o alimento ao povo que estava sem nada no deserto. E então nós vemos quanto Deus é maravilhoso e poderoso. E o mais incrível é que ele não muda. Ele é o mesmo Deus que nós lemos lá nas histórias da Bíblia e é o mesmo até hoje. Ele continua fazendo milagres, continua cuidando da gente e ainda entregou seu filho para nos livrar do pecado. Nós somos libertos do pecado através do sacrifício de Jesus. Você crê nisso? Você crê que Jesus é o nosso Salvador? Pois então, se você crê, você é liberto da escravidão do pecado. Você tem o seu coração limpo. Então, a partir deste momento, você vai buscar a ter o caráter de Cristo, né? Ser uma pessoa melhor, fazendo as coisas certas, que agradam a Deus. E como Ele mesmo deseja que você tenha um relacionamento com Ele. E como é que você tem um relacionamento com Deus? Falando com Ele, através da oração, lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, né? E meditando nela. O que é meditar na palavra? Meditar na palavra é você ler um versículo e ficar pensando nele, tentando entender o que Deus quer para você, tentando entender o que Ele está falando com você. Isso é meditar. Não adianta você abrir, ler a Bíblia por ler
e depois já ir brincar e nem pensar no assunto. É legal você ler a Bíblia, orar e pedir para Deus te ajudar a entender o que Ele quer falar com você. É importante você saber que você nunca está sozinho. Deus sempre está do nosso lado. Quando nós estamos em perigo, Ele nos protege. Quando falta o alimento, Ele manda a provisão. Basta confiar nele, que Ele é poderoso e Ele é fiel. Amém? Nós temos um exemplo na Bíblia de uma pessoa que ele ainda era muito jovem, mas ele pôde ouvir Deus falar com ele. O nome dele era Samuel. Samuel, ele estava vivendo com Eli, de acordo com a promessa que Ana fez. Ela não podia ter filhos, então ela prometeu que quando ela tivesse um filho, o seu sonho realizado, ela entregaria no templo para que ele pudesse servir ao Senhor. Então ele estava lá no templo com Eli e ele estava dormindo e ouviu Deus chamar. Só que no começo ele se confundiu, ele achava que era Eli que estava chamando ele. Mas na terceira vez Eli percebeu que era Deus que estava chamando Samuel. E então ele explicou para Samuel que era Deus falando com ele. Deus revelou a Samuel, que ele não estava se agradando das atitudes dos filhos de Eli. Que você possa buscar, que você tenha desejo de ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar com você. Amém? Bom, e para finalizar eu tenho um desafio para você. Eu vou colocar aí na tela algumas palavras embaralhadas e eu quero que você leia o versículo e tente adivinhar qual é a ordem dessas palavras, tá bom? Vamos lá? Desafio aceito? Olha lá, você vai ler Malaquias 3:6 e descobrir qual a ordem correta dessas palavras. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te desafio a orar, ler a palavra e meditar nela para entender o que Deus quer falar com você, tá bom? Um beijo e até a próxima!